Todos os anos, bilhões de pessoas ao redor do mundo celebram o Natal. É um dos eventos mais importantes do calendário mundial, um feriado celebrado por cristãos e também por pessoas de diversas culturas, mesmo sem ligação religiosa direta. Mas existe uma pergunta que poucas pessoas param para refletir. Por que o Natal é comemorado no dia 25 de dezembro? Se sabemos que o Natal representa o nascimento de Jesus Cristo, por que essa data foi escolhida especificamente? Será que Jesus nasceu mesmo nesse dia? Ou a data tem origem em outras tradições mais antigas, culturais e até pagãs? Neste roteiro, vamos explorar a origem histórica, cultural e religiosa do Natal, investigando documentos antigos, práticas romanas, tradições judaicas e decisões políticas do cristianismo primitivo. A resposta é muito mais complexa e fascinante do que parece. Prepare-se para uma verdadeira viagem no tempo, desde os festivais romanos da antiguidade até a consolidação do cristianismo como religião oficial do Império Romano. No final deste vídeo, você vai entender por que o Natal é comemorado no dia 25 de dezembro e como esse feriado foi transformado ao longo dos séculos até se tornar o evento global que conhecemos hoje. Não existe consenso histórico absoluto sobre a data exata do nascimento de Jesus Cristo. O Novo Testamento relata o nascimento de Jesus em Belém, no tempo do rei Herodes, e durante um recenseamento ordenado por César Augusto, mas nenhum texto bíblico indica o dia, mês ou ano exatos. A Bíblia simplesmente não fornece uma data específica. Isso porque, na época de Jesus, a comemoração de aniversários não era uma prática judaica comum. Entre judeus do primeiro século, celebrar aniversário era visto como um costume pagão, associado a reis e governantes. Portanto, não faria sentido para os seguidores de Cristo registrarem essa data inicialmente. Além disso, o calendário utilizado naquela época não era o mesmo de hoje. Os judeus utilizavam um calendário lunisolar, baseado em ciclos da lua e do sol, diferente do calendário gregoriano, que só seria estabelecido muitos séculos depois. Assim, quando os evangelhos foram escritos, os autores estavam preocupados em registrar a missão, os ensinamentos, a morte e a ressurreição de Jesus, não a data exata do seu nascimento. Isso nos leva a outra pergunta importante. Se a data não está na Bíblia, de onde veio o 25 de dezembro? Quando a Igreja começou a celebrar o Natal, nos primeiros séculos do cristianismo, não existia a celebração do Natal. O evento mais importante para os cristãos era a Páscoa, que comemorava a ressurreição de Cristo. Algumas comunidades celebravam a Epifania, no dia 6 de janeiro, ligada à visita dos magos e ao batismo de Jesus. Foi apenas no século IV que a Igreja começou a estabelecer um dia oficial para celebrar o nascimento de Cristo. O primeiro registro oficial da comemoração do Natal no dia 25 de dezembro aparece em um documento romano chamado Cronógrafo de 354, que descreve festividades cristãs em Roma. Então, por que escolheram essa data? Para responder, precisamos olhar para o que acontecia no mundo romano naquele período. Os festejos pagãos do inverno e o solstício. Muito antes do cristianismo, povos da antiguidade celebravam acontecimentos astronômicos ligados às estações do ano. Um dos mais importantes era o solstício de inverno, no hemisfério norte, que ocorre por volta do dia 21 a 25 de dezembro. Quando o solstício chega, os dias começam a ficar mais longos novamente. Para muitos povos antigos, era o símbolo da vitória da luz sobre as trevas, o renascimento do sol e a renovação da vida. Por isso, inúmeros festivais eram realizados nessa época. Dentre eles, o mais importante para a origem do Natal foi o festival romano chamado Saturnália, dedicado ao deus Saturno. A Saturnália acontecia entre 17 e 23 de dezembro e era marcada por festas públicas, presentes, banquetes, troca de roupas entre senhores e escravos, suspensão temporária de regras sociais, decoração com plantas como o pinheiro e o azevinho. Logo depois, no dia 25 de dezembro, era celebrado o festival do Natalis Solis Invicti, o nascimento do Sol Invencível, culto ligado ao deus Mitra e ao deus Sol romano. Para os romanos, o dia 25 simbolizava o retorno da luz ao mundo. Era, portanto, uma data profundamente carregada de significado espiritual
e social. A estratégia da Igreja para converter o Império. Quando o cristianismo começou a crescer dentro do Império Romano, especialmente após o imperador Constantino legalizar e favorecer a religião no século IV, a Igreja buscou formas de tornar sua doutrina mais acessível às populações pagãs. Assim, teólogos e líderes cristãos decidiram cristianizar algumas datas já populares para substituir os festivais pagãos. O raciocínio era simples. Se o povo já celebrava o nascimento do Sol em 25 de dezembro, a Igreja poderia apresentar Jesus como o verdadeiro Sol da Justiça, luz do mundo e Salvador, deslocando o sentido religioso da festa. Assim surgiu a associação simbólica. Se o Sol nasce novamente no solstício, então celebramos o nascimento de Cristo, a luz do mundo. Essa mudança ajudou a cristianizar o Império e consolidar o cristianismo como religião predominante, a simbologia espiritual do 25 de dezembro. Com o passar do tempo, a teologia cristã desenvolveu interpretações simbólicas que reforçaram a escolha da data. Diversos autores cristãos antigos afirmavam que o Deus eterno que criou a luz nasceu no momento mais escuro do ano. A vinda de Cristo marcava o renascimento da esperança. A luz espiritual triunfava sobre a escuridão. Padres da Igreja, como Agostinho e Ambrósio, chamavam Jesus de Sol Invictus verdadeiro, substituindo os deuses pagãos. Assim, o símbolo cósmico do solstício foi reinterpretado para sustentar o nascimento de Jesus em 25 de dezembro. Há provas históricas de que Jesus nasceu em dezembro. A maioria dos historiadores e teólogos afirma que é improvável que Jesus tenha nascido em dezembro. Os registros bíblicos citam pastores cuidando de seus rebanhos à noite, algo incomum no inverno rigoroso da Judéia. Pesquisadores sugerem datas como março ou abril, ligado à primavera e ao período de nascimentos de cordeiros, setembro, época de colheita e maior atividade agrícola. Mas como a Bíblia não registra a data, o mais importante tornou-se o significado espiritual, não a precisão histórica. Após sua oficialização, o Natal se espalhou gradual e culturalmente pelo mundo inteiro, assumindo diferentes formas. Ao longo dos séculos, várias tradições foram incorporadas. Presépio, criado por São Francisco de Assis no século XIII, troca de presentes, baseada nos magos, e também na Saturnália árvore de Natal, vinda de culturas germânicas pagãs, ceia natalina. Herança de banquetes sazonais. Figura de São Nicolau, Papai Noel, originada na Turquia e cristianizada pelos europeus. Com o tempo, o Natal tornou-se não apenas uma festa religiosa, mas um evento cultural e comercial global. Hoje, o Natal é uma celebração que ultrapassa fronteiras religiosas. Mesmo pessoas sem religião celebram valores como fraternidade, generosidade, união familiar, esperança e paz. Independentemente da tradição original, o sentido do Natal evoluiu para algo coletivo e universal. O Natal é comemorado em 25 de dezembro, não porque represente a data exata do nascimento de Jesus, mas porque foi uma escolha histórica e simbólica da Igreja no século IV. Essa data coincidiu com festivais romanos dedicados ao solstício de inverno e ao renascimento da luz. Com o tempo, o cristianismo transformou o que era um ritual pagão em uma celebração espiritual para simbolizar a chegada de Cristo como luz do mundo. Mais do que uma questão de calendário, o Natal representa um convite à transformação interior e à renovação da fé, da esperança e da humanidade dentro de cada pessoa. Se você gostou de conhecer a verdadeira história do Natal e por que ele é comemorado em 25 de dezembro, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa entender esse tema. Comente aqui embaixo o que o Natal significa para você e se inscreva no canal para mais vídeos históricos e curiosidades fascinantes. Até o próximo vídeo!